Olá, meus amores! Olá, amores fraternos! Bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é: Você sabe se divertir? E eu quero perguntar isso para você e tendo a certeza que você sabe se divertir. Todos nós sabemos como nos divertir, mas às vezes nos sentimos culpadas por estar nos divertindo. Sabe, por muitas vezes eu me sentia realmente culpada por estar me divertindo, me distraindo. Então, eu ia assistir um filme e eu pensava assim, não vou, enquanto eu assisto o filme, eu vou passar roupa. Simplesmente porque se eu estou aqui me divertindo, com certeza é porque eu estou deixando de fazer alguma coisa. Então, por conta dessa quantidade de tarefas que eu tinha, eu ficava sempre pensando, não, se eu estou aqui sem fazer nada, é porque estou devendo alguma coisa. Então eu sempre fazia isso, passava roupa enquanto estava assistindo filme ou procurando já alguma atividade para fazer. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado em você passar roupa enquanto assiste TV. A questão é, o seu momento de lazer, você passar roupas. Você procurar obrigações, tarefas para você fazer. No momento de você se divertir, apenas se divirta. E aí, com essa ideia de estar sempre atarefada, sempre fazendo mil atividades, muitas vezes a gente transfere isso para as nossas crianças. A gente também coloca muita coisa na agenda da nossa criança, querendo que ela também busque fazer essa quantidade de tarefas que fazemos. Às vezes estamos não criando pessoas, mas criando mini executivos. E aí essa criação de mini executivos vem também com uma outra questão. Estamos com crianças ansiosas, crianças nervosas, já sem saber o que é a próxima atividade e estressadas por fazer aquelas atividades. E às vezes a gente pensa até que a criança está fazendo algo que, para a gente, eu queria muito ter tido essa oportunidade de fazer um curso de inglês, um curso de um balé, um judô, mil coisas que a gente coloca. Eu queria ter a oportunidade que você está tendo e eu estou lhe proporcionando. Aquela alegria que a gente está, aquele esporte, aquela situação que a gente está proporcionando para a criança, não é uma alegria para ela. Ela está estressada. E precisamos pensar nas nossas crianças, delas estarem alegres. Pode não parecer, você pode não acreditar, mas Deus se importa conosco e Deus quer que estejamos alegres. E se assim não fosse, Deus não nos falaria em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria. Uma das coisas é alegria. Então não teria sentido se Deus não se importasse conosco, se Deus não quisesse que a gente estivesse alegre e colocar não como fruto do Espírito a nossa alegria. E muitas vezes nessa busca de dar para a criança aquilo que a gente não teve, essa oportunidade de fazer um balé, fazer um inglês, fazer um curso extra, estamos deixando a nossa criança estressada e não estamos realmente permitindo que elas se divirtam, que elas brinquem. Passamos tudo isso para a nossa criança, como se ela tivesse realmente que cumprir essa quantidade de tarefas e não nos preocupamos. Muitas vezes ela precisa se divertir, ela precisa simplesmente tirar um momento só para ficar sem fazer nada ou brincando, sem nada programado, nada planejado do que ela precisa realmente brincar. Às vezes as escolas enchem as nossas crianças de atividades, colocam mil atividades no final de semana. Que horas que a criança vai brincar? E às vezes a gente fica pensando, não, a escola tem que fazer isso mesmo. Não, a criança é para brincar. A criança não é simplesmente para cumprir. Não é um cumpridor de tarefas, não. A gente precisa permitir que a nossa criança brinque e se desenvolva. E às vezes nós mesmos achamos que a gente está
tá no mundo para o serviço, né? Tá no mundo para trabalhar. E enchemos nossa agenda de atividades, nos tornamos pessoas mal-humoradas, amargas. Deus não quer que a gente se torne pessoas amargas, não. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que esteja em nós a alegria. Deus criou filhos para que sejamos felizes. E vamos também criar nossos filhos para serem felizes, para serem alegres. Vamos ler Gálatas 5:22 para a gente ver um pouco sobre isso. E diz assim em Gálatas 5:22. Vamos todos ler? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Muitas vezes tratamos esse momento da alegria, da diversão, como um erro até da criança. A gente reclama com a criança ela está, ao invés de fazer algumas tarefas que nós mesmos colocamos, aumentamos a quantidade de tarefas para a criança, e aí, no dia a dia dela, além das tarefas que ela já teria, a gente coloca muito mais tarefas, e aí quando a criança quer simplesmente brincar, tratamos disso como se fosse um erro que a criança estivesse cometendo. Não, vamos permitir que a criança brinque, seja alegre, e alegre no Senhor. Sim, podemos permitir que a criança brinque com brincadeiras de dança, de louvores ao Senhor. Vamos permitir isso, vamos estimular isso em nossas crianças. As nossas crianças, muitas vezes, eu vejo na escola bíblica dominical, muitas crianças não fazem nem mesmo o seu devocional no seu dia a dia. A gente coloca, né, a revista para as crianças fazerem o seu devocional. Às vezes é um versículo simples para a criança ler, entender um pouco mais da história, que vai ser contado no domingo, e nem mesmo isso a criança tem tempo de fazer. E algumas me respondem assim: Pró, eu não fiz porque eu não tive tempo. Estou atarefada, Pró. São tarefas da escola, além das tarefas da escola, tem outras tarefas que os pais colocam elas para fazer. E às vezes as crianças realmente já chegam no domingo envergonhadas porque não fizeram. E isso eu estou falando que elas ficam envergonhadas, não é porque eu envergonho elas, não. Eu sempre procuro tratar as crianças com muito carinho, com muita atenção, procurando entender elas em cada situação do dia a dia delas. Mas eu também tento estimular elas, sim, a fazer o devocional. E muitas vezes elas ficam ali se sentindo culpadas por não terem feito a atividade. Porque é uma coisa que dá prazer para a criança. Estar com Deus, estar num momento de louvor com Deus, claro, dá prazer, mas a criança se sente culpada por não ter ficado ali naquele tempinho com Deus, tirando esse versículo, aprendendo o versículo, aprendendo algo mais sobre Deus. E aí eu faço uma pergunta: a gente está criando pessoas ou criando mini executivos, mini robôs? A gente está criando pessoas, seres humanos. Vamos permitir que a nossa criança se desenvolva com as brincadeiras. A gente vê que a Bíblia traz vários versículos para a gente se alegrar. E Deus criou a família com o intuito de a gente se apoiar, para ter apoio recíproco, para ter também brincadeiras juntos, se divertir juntos. Eu quero ler com vocês hoje um versículo, um texto, que traz um pouquinho disso, que Deus manda a gente se divertir. E então, a gente precisa despertar isso em nós mesmos primeiro, porque a gente já, como a gente sempre conversa aqui no nosso canal, seja um referencial para a sua criança. E isso não fica longe da alegria, não. A gente também tem que ter um referencial de alegria para a nossa criança. Às vezes, principalmente nós mulheres, né, temos aquela coisa de como a gente tem uma lista de afazeres, de lista de tarefas, temos aquela imagem da pessoa reclamona, somos as ranzinhas. Não, Deus não quer que sejamos as ranzinhas, não. Deus quer que sejamos mulheres sábias, mulheres segundo o coração dele, sim, que
tenhamos a sabedoria de Cristo para conduzir o nosso lar, conduzir os nossos filhos. Oremos contra isso, oremos para que os nossos maridos nos encontrem em casa. Muitas vezes a gente chega depois deles, mas que assim, sejamos sim essa esposa alegre, essa esposa feliz, e não a esposa mal-humorada, aquela esposa, aquela mulher que ninguém quer estar perto. E quando eu digo ninguém quer estar perto, você mesmo às vezes não quer estar em sua própria companhia, porque você só reclama, a gente só reclama. E às vezes a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre isso, sobre estar alegre no Senhor. E diante das coisas, mesmo que as coisas não estejam ao nosso modo, ali a gente pensar na alegria de ter aquilo ali. Eu assisti outro dia falando sobre isso, sobre gratidão, né? Estava agradecendo a Deus, sim. Porque às vezes a gente não gosta de lavar roupa, simplesmente aquelas roupas de mão, às vezes a gente reclama de ter que lavar algumas roupas na mão, mas a gente tem que agradecer a Deus, porque temos roupas para lavar. Então, se temos o que vestir, temos o que lavar também. Se temos o que comer, temos pratos para lavar. Então, a gente tem que ter a alegria no serviço, no fazer, e tirar também nossos momentos para estar nos alegrando, nos divertindo no Senhor. E em momentos em família, estar ali sim, nos divertindo. Eu vou ler com vocês um versículo, tá bom? E aí o texto que nós vamos ler aqui é o texto de Neemias. Abra sua Bíblia, a gente vai falar aqui sobre uma festa, sobre uma celebração. E a gente vai ver que Deus se importa, Deus quer que a gente se alegre sim. Neemias 8, versículo 10. E diz assim: vão agora para casa e façam uma festa. Quem está na sua casa? Quem está na nossa casa é o nosso marido, ou se você é homem que está assistindo, é a sua esposa, são os nossos filhos. A gente vai se alegrar com os nossos familiares em nossa casa. E Deus coloca isso aqui: vão para casa agora e façam uma festa, repartam a sua comida e seu vinho com quem não tiver nada preparado. Então, ainda além da nossa casa, tem os nossos vizinhos para a gente repartir, se alegrar diante de alguma situação. Vamos nos alegrar, celebrar, fazer festa com a nossa criança. E ainda, além disso, a gente também tem que ter os momentos não só de celebração, de festa. Aliás, a gente pode fazer da nossa vida, nosso dia a dia, sim, momentos de celebrar, de agradecer. No horário de almoço, a gente tem sim que orar, agradecendo a Deus por aquele alimento. Celebrando, sim, com a nossa família, aquele momento que Deus nos dá todos os dias, a alegria de viver, a saúde, a paz, a sabedoria de conduzir o nosso lar. Vamos aprender a agradecer a Deus por todas essas coisas e ser feliz, ser alegre no Senhor por todas essas coisas. E quando a gente começa a fazer isso, a criança começa a perceber também uma atmosfera de alegria no nosso lar. E muitas vezes nós estamos com as nossas crianças numa atmosfera de briga, uma atmosfera de estresse o tempo todo. Ainda que não haja uma briga entre o casal, muitas vezes tem aquela briga, aquele estresse com as nossas crianças. Então é o tempo todo: vai tomar banho, vai saber, e a gente fica naquele estresse com a criança. A criança também fica estressada. Esses gritos que muitas vezes os pais, as mães dão na criança, não pense que você vai fazer sua criança fazer as coisas mais rápido, adiantar. Não, a criança vai ficar, na verdade, ansiosa, nervosa com aquelas situações. Então, temos que ter isso em mente de não fazer do nosso lar uma guerra. Não um lar para a gente estar sossegado, é um lugar de alegria. E eu vou ler aqui com vocês, ainda nesse texto de Neemias, que quanto tempo durou essa festa? Essa festa era em casa. Quanto tempo durou?
Olha só, no versículo 18, diz assim: todos os dias, desde o primeiro dia até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias. 7 dias de festa. Olha que legal. Então, a gente vê que Deus, ele sim é um Deus de festa, um Deus de alegria. Muitas vezes a gente coloca Deus como um Deus de rigor, de cerimônia, de formalismo. E oramos a Deus já com essa coisa de igual ao Senhor Deus. E mudamos, te suplicamos. Olha só, Deus é um Deus amoroso, é um Deus Pai. E Ele quer que sejamos nós mesmos diante dele. Agradecer a Deus pela alegria que Ele renova cada dia mais em nossas vidas. Eu estou chamando a sua atenção para isso. Deus quer que sejamos alegres. Deus quer que tenhamos alegria. Ele nos chama para a alegria, nos chama para celebrar. A Bíblia fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Se não é para celebrar com júbilo, então o júbilo é justamente a alegria. E ainda no próximo versículo de Salmo 100, ainda diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, assim, a gente vê o quanto nós servimos a um Deus alegre. Muitas vezes a gente imagina muito formalismo, né? Um Deus tão formal. Mas se apresente ao Senhor realmente com um coração alegre, com um coração cheio de entusiasmo de estar ali, nos pés do Senhor. E passe isso para sua criança no seu dia a dia. Nós temos motivos para sermos alegres. Então, vamos sim nos alegrar no Senhor. Um coração alegre é um coração forte. Porque um coração que ele é alegre, ele não tem tempo para perder com revanchismos, situações de raiva, de rancor, de mágoa. Muitas vezes a criança ela tem uma linearidade e aí a gente naquela emoção linear, sabe? Não é nem muito feliz, nem muito triste. E aí qualquer coisa que venha tirar essa situação linear da vida dela, ela se expressa, quer brigar com o colega e quer a revanche. Essa revanche é justamente por conta do perdeu, as coisas saindo do normal, do natural da vida dela. Então, quando a criança, já vi aquele ditado, né? Quem é feliz não tem tempo para perder com essas pequenas coisas da vida. Então, que criemos seres humanos felizes, que sejamos felizes, criemos também pessoas felizes em Deus, que se alegrem no Senhor. E que não tenha tempo para esse tipo de comportamento, esse tipo de situações, atitudes de revanche, de ansiedade. Essa questão da gente, muitas vezes, a gente não permitir que a criança brinque, se divirta, nós estamos também trazendo essa situação. Eu digo que a gente não permite pelo seguinte: temos tantas tarefas para a criança, não é que você proíba sua criança de brincar, não. É porque, por conta da quantidade de tarefas que ela não tem tempo para brincar. E quando ela vai brincar, e se ela tiver uma tarefa, a gente acaba reclamando com a criança por estar brincando. Então, é importante manter esse equilíbrio. Ela tem, sim, atividades escolares, não tem como a gente não permitir isso, a criança precisa realmente desse desenvolvimento, mas cuidado com a quantidade de tarefas que você acrescenta além da escola para a criança. É importante você pensar sobre isso, porque muitas vezes, e eu não estou falando das atividades domésticas, não, porque atividade doméstica, todo mundo mora na casa e todo mundo tem que colaborar, sim, e de uma maneira, sim, agradável, uma maneira feliz. Todo mundo deve servir com alegria. Agora, é importante a gente pensar, sim, que as coisas extras que a gente está colocando para a criança, quando ela vai para a natação, ela se diverte fazendo a natação, ela está se divertindo,
ou ela sai de casa já reclamando, chorando porque não quer ir para natação. Ah, mas quando chega lá ela se diverte. Sim, ela já está lá, ela tem que se divertir. Agora, para pensar se realmente é isso que a sua criança quer se desenvolver. De repente ela consegue brincar com uma outra coisa que ela consiga se desenvolver também com outra coisa que seja também uma aula, mas que ela consiga se divertir de verdade, sair de casa animado. Eu estou indo para natação. Então aquilo ali é um momento muito bacana de entusiasmo que a criança está fazendo. Isso é preciso para o desenvolvimento da criança. E também para o desenvolvimento espiritual, esse entusiasmo no dia a dia. E aí, trazendo para esse desenvolvimento espiritual também, eu quero trazer uma outra situação para vocês. Vocês fazem cultos domésticos? É importante a gente fazer culto doméstico em casa. Fazer culto doméstico em casa é ótimo, né? Mas fazer o culto doméstico trazendo para a criança, sim, momentos de alegria, vamos colocar louvores alegres para que seja um momento realmente em família, de brincadeira, de estar louvando ao Senhor com alegria, celebrando com júbilo ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Muitas vezes a criança vai na igreja, está na igreja, vê o ministério de dança ali, fazendo os passos, a criança repete, ou imita uma pessoa cantando, e quando chega em casa quer fazer as mesmas coisas. Alguns pais acham até que a criança está brincando com as coisas da igreja. Não pense isso, por favor. Permita que a sua criança brinque sim de ser um pastor, de ser um músico, de ser uma pessoa do ministério de dança. Sim, permita isso, que a sua criança faça isso. Assim como ela brinca de casinha, ela não brinca de casinha ou de ser motorista do carro. Então, quando ela está brincando ali de casinha ou de ser motorista, ela está imitando você, papai, você, mamãe. Então, permita que a criança também imite o pastor, imite o cantor da igreja, a pessoa que está ali dançando, ministrando. Permita isso dentro de casa também. Permita que ela dirija o culto. Eu me lembro bem de uma história de uma família que me contava sobre isso, que a criança ela ficava imitando o pastor, imitando, e agora o Ministério de Mulheres, e aí uma outra criança já fazia também uma outra brincadeira. Então, é importante isso para a criança, ela tá vendo o exemplo do pai, vendo o exemplo da mãe naquela situação, então é natural que ela imite o pai, ou a mãe, o pastor, alguém que ela admira. Isso é muito bacana e é importante para o desenvolvimento da criança. E nesses cultos domésticos, que sejam momentos sim de alegria, momentos sim de diversão entre vocês, que vocês tenham. Começa, na verdade, né, com esse momento de alegria, o culto todo, né, é assim, mas vai chegar um momento também que nesse culto doméstico, seu filho, sua filha vai poder compartilhar também dificuldades que ela está tendo, que ele está tendo. Mas isso você precisa fazer disso um hábito. O culto doméstico tem que ser um hábito em nossa casa. Às vezes apenas um texto que a gente vai ler e aquilo ali, a gente lê aquele texto, a gente ore ao Senhor, agradecendo a Deus pelo dia ou pedindo a Deus um dia na presença dele, que seja assim. As lutas nós sempre vamos ter, mas que a gente sim se alegre no Senhor. Permita que isso aconteça com você, com o seu cônjuge e com seus filhos. Permita isso. Que o lar de vocês seja um lar de alegria no Senhor. Tenham momentos assim, com a sua criança, com o seu cônjuge, momentos assim com Deus. Eu fico assim super entusiasmada com esse assunto realmente de alegria, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito alegre, realmente, mas por um tempo eu fiquei pensando sobre essa questão das tarefas, eu enchia muito de tarefas, então eu não permitia momentos de realmente lazer, de realmente me divertir. E essa diversão com
do dia a dia, de assistir um filme, ou simplesmente de não fazer nada. E é muito importante para a família, é muito importante também essa questão do culto doméstico. É importantíssimo para você desenvolver essa comunhão com Deus e essa comunhão da sua família. Tem um texto da Bíblia que fala sobre Isaac, e aí a gente vê nesse texto da Bíblia que quando Abraão vai, na verdade, oferecer Isaac em sacrifício, ele sobe e ele diz a Isaac que Deus proverá quem ia ser o cordeiro, né, daquela noite. E aí Deus diz a Abraão que o cordeiro estava ali, né? No momento que ele ia sacrificar o filho dele, Deus mostra a Abraão o cordeiro que ia ser sacrificado. E aí, naquele momento, está Abraão, Isaac e Deus em uma ciranda, né? De amor, de louvor ao Senhor, porque Deus proveu todas as coisas. Esse texto é bastante emocionante, me emociona muito esse texto, porque você imagina ali, Abraão estava ali levando o seu filho para o sacrifício ao Senhor. E, no entanto, ali Deus proveu um cordeiro para que seja sacrificado. E nesse momento, assim, o culto de louvor de Abraão e de Isaac. E estão ali Deus, Abraão e Isaac em uma ciranda realmente de harmonia, de amor, de alegria. É isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que o culto doméstico pode ser, sim, algo muito bacana de você fazer em família. Traga louvores, mesmo que vocês não saibam cantar, bota música no celular, no rádio, escolham músicas divertidas. E para a criança, quando você está com a sua criança ali, nessa idade de 3 a 7 anos, bota as músicas realmente da idade deles e que vocês brinquem junto com eles. Eu vi um vizinho torto, que morava na casinha torta. Dança com a sua criança. Brinca, faz esse momento ali de realmente de diversão e que eles aprendam sim, a se alegrar com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Porque quando eles vão chegando na parte da adolescência, às vezes, quando a gente não faz isso já na infância, na adolescência fica um pouco mais difícil, para não dizer bastante difícil, mas para Deus nada é impossível, quero deixar isso bem claro para vocês. Mas fica um pouco mais difícil de você trazer a criança para perto, para chamar para um culto doméstico, porque muitas vezes eles já foram influenciados pelos amiguinhos, por outras pessoas que não têm assim mesmo compromisso com Deus, compromisso de se alegrar. Eles aprenderam outras formas de se alegrar e que muitas vezes pode ser inclusive prejudicial para eles. E aí ele vai afastando você daquilo que ele pensa, daquilo que ele fala. Então, nós pais temos que ter cuidado para não afastar os nossos filhos. Então, esse momento de integração com a criança, de integração no culto doméstico, de fazer o devocional, e que não seja nada cansativo não, gente. A criança de 3 anos a 7 anos, ela não tem tanta paciência para ficar lendo com você vários capítulos, não. A gente lê um texto. Muitas vezes a escola bíblica dominical já traz o texto que deve ser lido. E depois divirtam-se, brinquem, cantam a música. Vamos nos divertir, sim, em família. E sim, alegrando o coração do nosso Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Eu ainda quero ler com vocês mais 2 textos. Eu quero ler o Salmo 12, versículo 5, que diz assim: Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos ao Senhor. Deus, ele é bondade. Deus é Deus de bondade. Deus é Deus de alegria. Então, cantemos ao Senhor com alegria.
E o outro texto que eu quero ler com vocês para encerrar aqui é Romanos. E é Romanos 15:13. Romanos 15:13. Eu quero que você abra a sua Bíblia e leia esse texto, porque ele é assim um texto realmente abençoador. É um texto que nos traz reflexão. E é o que eu realmente desejo para vocês, para mim, para minha família. Eu desejo também para vocês. Que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Eu desejo que Deus aumente a alegria de vocês, que Deus encha o coração de vocês de alegria. O Senhor é bom. Então, eu desejo que você aprenda um pouco mais sobre a diversão da criança, sobre se divertir em família. O nosso Deus é Deus de alegria, não é Deus de formalismos, não. Sim, Deus é um Deus de legalidade. E sim, a gente vai muitas vezes se prostrar diante de Deus com muito respeito. Sim, ele é soberano, mas ele nos conhece. Traga isso para a sua criança. Traga isso para a sua criança. O quanto Deus é Deus de bondade, Deus de alegria, Deus de celebração. Se você gostou desse conteúdo, curte esse conteúdo. Deixe seu like aí, como diria minha aluna Cecília, linda. Deixe seu like e compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Se fez algum sentido para você, tá bom? Beijo, um abraço, tá?